Olá, sou Denise Tonelotto e nossa conversa de hoje é adicional noturno. E vamos falar sobre adicional porque as pessoas que nos seguem aqui nas redes sociais pediram muito esse tema. Como elas querem aprender direito conosco, vamos aí então explicar para vocês o que é o adicional noturno. Para responder a esse questionamento, primeiro, nós temos que entender o que é a jornada noturna. O período noturno, conforme a CLT, para os trabalhadores urbanos, aqueles que trabalham na cidade, é aquele que compreende a jornada de trabalho que é realizada pelo trabalhador entre 10 da noite de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Para os trabalhadores rurais, o horário noturno é das 21 às 5, para os que trabalham na pecuária das 20 às 4, é um pouquinho diferente porque a forma de trabalhar é diferente. Bom, e qual é o valor do adicional noturno? Para os trabalhadores urbanos, deve ser de no mínimo 20% superior ao valor que o trabalhador recebe pela hora diurna. Isso quer dizer que sobre a hora normal de trabalho, o empregado deve receber um acréscimo de pelo menos 20% para as horas trabalhadas no período noturno. E onde está isso na CLT? Bom, eu gosto muito de falar dos artigos, porque se você quiser conferir, você dá um Google e vai lá, artigo 73 da CLT. Você vai ver que eu estou dizendo a verdade. Aí você me pergunta, mas por que inventaram esse tal de fator de redução, pagar mais pela hora noturna? É simples. Este fator de redução tem o objetivo de compensar o trabalhador pelo desgaste maior provocado pelo trabalho noturno. Ou você tem dúvida que o trabalho noturno é muito mais penoso que o trabalho diurno? Não dá para ter dúvida disso, gente. Mas é importante saber que o adicional noturno também integra o salário do empregado para todos os efeitos legais. Isso quer dizer que vai influenciar diretamente no cálculo de férias, 13º, fundo de garantia e outros direitos trabalhistas, que devem ter o adicional noturno somado quando vai compor a média, salário mais a média do adicional noturno. Aí você me pergunta, Denise, mas e se eu trabalho em horário misto? Se, por exemplo, você entra às 4 horas da tarde de um dia, sai meia-noite desse mesmo dia, você trabalhou 8 horas, ok? Mas dessas horas, quantas foram noturnas? Só 2. Porque você lembra que eu te disse que o adicional começa a contar às 10? Se você saiu meia-noite, você trabalhou das 10 à meia-noite. Portanto, você terá direito ao pagamento de 20% a mais sobre essas 2 horas noturnas. E o direito à redução lembra dos 52 minutos e meio que eu te disse? Como você trabalhou 2 horas noturnas, você tem direito à redução de 7 minutos e meio para cada uma dessas horas, o que soma 15 minutos. Ficou claro? Bom, aí você me pergunta, e se eu trabalhei 8 horas durante o horário diurno e tive que fazer horas extras no horário noturno? Quando o trabalhador realiza hora extra no período noturno, o cálculo dessas horas deve incluir o adicional noturno. E sabe por quê? Porque são 2 coisas distintas. A hora extra ele deve receber porque trabalhou além da jornada e o adicional noturno porque ele avançou o trabalho além das 22 horas, trabalhando uma parte da jornada em horário diurno e outra em noturno. Assim, sobre as horas noturnas, ele sempre vai ter direito ao acréscimo de no mínimo 20% a título de adicional noturno. Bom, e tem outra pergunta que fazem, e se o meu trabalho é em turno de revezamento, eu tenho direito ao adicional noturno? Turno de revezamento é quando o empregado pode trabalhar de manhã, à tarde, à noite e vai revezando esses horários. Se houver trabalho entre 22 e 5, o adicional é devido. Bem, eu preciso ainda te dizer que você tem que ficar atento ao que prevê os acordos ou convenções coletivas da sua categoria, do seu sindicato. Pode ser que eles estabeleçam percentuais maiores que esses 20% que eu comentei. É muito comum 25, 30
Em alguns casos chega até a 50%. Por isso, o percentual mínimo é 20%, porque está lá na CLT. Mas as convenções coletivas, nas negociações entre os sindicatos, elas têm a liberdade de fixar um percentual maior para esse adicional noturno. Por isso é importante você conhecer a convenção coletiva e estar atento às negociações do seu sindicato. Era só isso que eu tinha para dizer, ou melhor, era muito disso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido a questão do adicional noturno. Voltamos em outros vídeos para falar sobre direito para vocês. Se você gostou, compartilha, curte, escreve aqui o que você quer que a gente fale nos próximos vídeos. A gente volta aqui e vem falar de direito para vocês. Fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos.